Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o Antigo Testamento. O segundo livro de Samuel é o tema que estamos vendo agora. Mas nele surgiu, no capítulo 14, por duas vezes, aquela mulher sábia falando que o rei é como um anjo de Javé e que ele sabe tudo. E aí nós vamos dar uma pausa no nosso estudo de hoje para nós vermos uma questão muito importante. A teoria da filiação divina, no modo geral, entre todos os reis, e a teologia da filiação divina, aplicada à Sagrada Escritura. Mas antes, peçamos que o Espírito nos ilumine neste estudo, porque é importante para compreendermos toda a monarquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando você está estudando a Sagrada Escritura, no livro de Êxodo, você tem a questão do monarca, o faraó do Egito. Uma divindade com todo o poder, inquestionável, e tudo que ele falava era lei. O povo quis sair daquele sistema, foi para um sistema diferente, onde o próprio povo se organizava através de lideranças naturais, os juízes, mas depois o povo como que enfraqueceu nesse projeto junto com Deus e pediu novamente um monarca, que acontece no primeiro livro de Samuel, com Saul, que é a transição. Agora nós estamos vendo Davi, depois vamos ver na sucessão de Davi Salomão e depois já o reino dividido entre Israel e Judá, norte e sul. Mas aí, para que esses reis se sustentem, existe algo comum a todas as monarquias, que a gente chama de teoria da filiação divina, onde todos os reis, em todos os ambientes, se dizem filhos de uma divindade. Para o povo de Deus, o rei é filho de Javé. Então a gente não fala em teoria, mas em teologia da filiação divina, ou teologia do direito divino dos reis. Por ser rei, ele automaticamente ascende a essa posição de filho de Deus. Não era, virou rei, é. E aí, algumas características importantes da monarquia desse ponto de vista com a justificação de uma divindade. Primeiro, origem da autoridade. O direito de governar é concedido por uma entidade divina em todos os povos. No caso do povo de Deus, é tido como se Deus estivesse dando toda a autoridade para ele. Como a gente tem lá na carta de Paulo, e que alguns até hoje pegam e falam assim, tá vendo? Eu estou governando como prefeito porque Deus me colocou. E está fazendo tudo de errado. Deus só quer as coisas boas. Segundo, a inquestionabilidade. Tudo que o rei faz, ele não pode ser questionado. Desobedecer ao monarca é como que desobedecer ao próprio Deus. E isso é passado para o povo, conforme a gente vai ver na Bíblia, através de alguns provérbios, que estão dos capítulos 10 a 24 no livro de Provérbios. Também temos a responsabilidade divina, como se tudo que o rei fizesse não é responsabilidade dele, mas é responsabilidade de Deus. Então, eles eram responsáveis pelos seus atos apenas perante Deus. Ninguém do povo podia vir questionar, porque ele está fazendo a vontade de Deus e ele responde diretamente para Deus e nunca para alguém numa situação inferior. Acima do rei, somente Deus. Abaixo do rei, todo o povo. Quem está embaixo nunca questiona quem está em cima. Também falamos da natureza sagrada. A pessoa do rei era considerada sagrada. O cara estava lá, filho do rei. Não era rei, era um príncipe. O pai morreu, ele assumiu, ele se diviniza, ele se torna sagrado. Conforme os lugares, nós vamos ver que ele passa a ser cultuado. Por exemplo, na época de Jesus, os imperadores romanos eram cultuados. Se você pegar no Antigo Egito, na China, na Europa medieval, no próprio Brasil,
aí já um pouco menos, mas também o rei como essa figura que é enviada de Deus, representante de Deus. Mas tudo isso para todos os povos e para o povo de Deus. Gostaria que você, se pudesse, pegasse o livro de Provérbios no capítulo 10. Lá vai estar assim, a grande coleção salomônica. Salomão foi um grande rei. Ele utilizou essa teologia da filiação divina ao extremo. Vamos olhar alguns provérbios que mostram isso daí. Vamos começar no capítulo 14, versículo 35. O favor do rei é para o servo prudente, e sua cólera para aquele que é indigno. Ou seja, quando o rei agrada alguém, é porque ele está sendo prudente. O servo prudente. Quando ele maltrata alguém, é porque essa pessoa é indigna. Não é porque o direito dela não foi respeitado, mas é porque ela é indigna. Continuando, capítulo 16, versículo 10. O oráculo pelas sortes está nos lábios do rei. Num julgamento, sua boca não falha. Infabilidade do julgamento do rei. Ele deu a sentença, é inquestionável. Vocês lembram que nós falamos da inquestionabilidade do rei? Está aqui, no versículo 12 do capítulo 16. Abominação para os reis é praticar o mal, porque sobre a justiça o trono se firma. Será? Israel teve 42 reis. 3 foram colocados como positivo, 39 como negativo, com problemas seríssimos de falta de justiça. E é sobre a justiça que o trono do rei se assenta? Deveria, mas não é. Capítulo 16, versículo 14. O furor do rei é mensageiro de morte, mas o homem sábio o aplaca. Quer dizer, puxa o saco do rei, dá uma recuada, mas nunca afronta o rei. Senão, ele é mensageiro de morte. No capítulo 19, versículo 12. Rugido de leão é a ira do rei. Orvalho sobre a relva é o seu favor. Quer dizer, se houve um rugido de um leão, é o quê? É quando o rei está bravo. Corre, sai de perto. Porque o que ele pode fazer, alguns não tinham medidas. Faziam atrocidades. No capítulo 20, versículo 8. Rei que se assenta no tribunal dissipa todo o mal com o seu olhar. Ou seja, olhou para todo mundo, o mal acabou. Olha o poder. Quase que divino isso daí. Capítulo 21, versículo 1. Essa é importante. Como um ribeiro de água, um rio, né? Assim o coração do rei na mão de Yahvé. Este, segundo o seu querer, o inclina. Em outras traduções, o rei é como um rio nas mãos de Yahvé, que leva para onde quer. Ou seja, tudo o que o rei faz é porque Deus está falando para ele fazer. Então ele é um filho predileto de Deus. Diante disso, a gente consegue entender lá no capítulo 14, quando aquela mulher sábia, no nosso estudo passado, falou que, no versículo 17, que a palavra do Senhor meu rei nos traga o sossego, porque o meu rei é como anjo de Deus. Aqui ela coloca como anjo, e o anjo é o próprio mensageiro de Deus. No versículo 20, foi para disfarçar a apresentação deste caso que o teu servo Joabe assim agiu. Mas o meu Senhor tem a sabedoria de um anjo de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Ou seja, o rei é conhecedor de todas as causas. E conhecer as causas é próprio de Deus. Vocês perceberam como que aqui nós temos o rei quase que não muito abaixo de Deus, mas já chegando bem próximo? Isso, gente, é a teologia da filiação divina, que em todos os reis vai permear. E isso vai ser embutido dentro da cabeça do povo, que vai ver o rei como essa figura divina. Então não pode questionar. Nós temos no capítulo 24, versículo 21, algo muito interessante sobre isso. Teme Yahvé, meu filho, e ao rei. Não te mistures com os inovadores. Olha só, teme Deus e o rei. E não vai junto contra aqueles que querem algo diferente. Deixa tudo conservadinho do jeito que está. Não mude nada.
aqui é para falar assim, olha, o jeito que está é Deus quem quer. Se você quiser mudar, você é um inovador, você vai contra Deus e contra Javé. A isso, hoje nós denominamos de ideologia. Naquele tempo, para o povo de Deus, era uma teologia. Que esse estudo nos ajude a melhor compreender a monarquia na Bíblia. Paz e bem!